E caiu a farsa e não apareceu na Globo. Olha, eu esperei, eu queria falar disso ontem, mas eu falei, vou esperar o Fantástico, porque vai que... Não, claro que não. O maior jornal de Israel, que é o Haaretz, esse é um jornal que ele faz oposição ferrenha ao governo nazifascista do Netanyahu. Assim como boa parte da imprensa fazia oposição aí às loucuras do Bolsonaro, boa parte da imprensa de Israel também faz aí oposição às loucuras do Netanyahu. Pois bem, esse jornal fez uma mega investigação lá em Israel, conversou com centenas de testemunhas, conversou com militares, pegou vídeos de pessoas, de militares e tudo mais, e descobriu o seguinte. Lembra do ataque terrorista super cruel do Hamas contra os cidadãos israelenses que matou 1.800 inocentes? Pois bem, primeiro de tudo, não foram 1.800 pessoas, foram 1.200. Segundo, mais de 800 eram soldados de Israel, então já caiu por terra. De 1.800 inocentes, caímos para menos de 400, 300 e pouco. Você fala, pô, ainda assim é muita gente. Já. Terceiro, essa é a parte mais chocante. Descobriram o seguinte, aqui esse perfil do Pensar a História, eles traduziram para o português, usando o Google Tradutor mesmo, porque a matéria está, obviamente, neste idioma aqui. Quem entender, pode ler tudinho aí, recomendo, hein? Mas, se você for no Google, o link está lá no Instagram, ou você pode buscar. Se você for no Google, o Google tem tradutor aqui, deixa eu ver, traduzir aqui, você pode traduzir para o português, aí fica, ó, avaliação, sistema de segurança, uma matéria longa, extensa. Tem aqui o botão ler mais, né? Pronto, matéria longa, extensa, mostrando isso. Um trecho diz o seguinte: segundo uma fonte policial, uma investigação do incidente revelou também que um helicóptero de combate das Forças de Defesa de Israel, Polícia de Israel, chegou ao local vindo da base de Ramat David e disparou contra os terroristas e também atingiu os fulhões que ali se encontravam. O que as testemunhas estão dizendo, fora esse relato aí de um policial, é o seguinte: o exército de Israel, né, a Forças de Defesa de Israel, o nome lá que é Polícia e Exército ao mesmo tempo, eles chegaram lá matando todo mundo. Eles não chegaram lá para matar os terroristas, chegaram lá para matar todo mundo, inclusive os israelenses. E boa parte das mortes das pessoas que morreram naquela rave, lembra quando teve aqueles ataques do Hamas? Nossa, uma rave, morreu até uma brasileira, eu vi matéria na Globo mostrando a história da vida dela. A Globo faz isso com quem morreu do lado de Israel, eles mostram a história da vida e tal, porque aí não é um número, é uma pessoa, você vê que é uma pessoa que tinha um passado, pessoas que a amam, tinha sonhos, mostram fotos. Do lado da Palestina jamais fizeram e jamais farão, jamais. Então, do lado da Palestina, quando o Lula salvou os brasileiros, a Globo fez no Jornal Nacional uma matéria criminalizando o Hassan, que é o que mais apareceu, como se ele fosse praticamente um terrorista. É isso que faz a imprensa, isso é proposital, para que as pessoas fiquem ao lado de Israel. A Globo não vai falar, né, que a brasileira provavelmente foi morta por Israel. Então, quem matou a brasileira não foram os terroristas cruéis do Hamas, não. Foram os mocinhos bonzinhos, super legais, soldados de Israel, que estavam matando todo mundo. Tem um trecho da matéria que eu fiquei pasmo lendo, eu fiquei assim, uma pessoa falou que o Hamas aparentemente, segundo assim, a conclusão que eles chegam, o Hamas não sabia que estava tendo uma rave. Eu fico pasmo como é que o Hamas, dizem que prepararam esse ataque por 2 ou 3 anos, como é que eles não sabiam que ia ter uma rave? Era a rave lá do pai do Alok, quer dizer, uma rave deve ter sido amplamente divulgado lá em Israel, pô, tinha brasileiro, tinha gente que viajou de outros países que estava lá em Israel só para esse evento, e o Hamas não sabia. O Hamas queria chegar a um local onde tem várias vilas em Israel, e o objetivo deles era o quê? Expulsar as pessoas de suas casas e tomar as casas dessas pessoas, que é o que Israel faz todos os dias na Palestina, muito antes do ataque do Hamas, viu? É o que Israel faz desde 1947, aliás, um pouquinho antes disso já fazia, que é expulsar os palestinos das suas casas e tomar para que eles morem lá. E aí o que acontece? Isso era o que o Hamas queria fazer, eu não sei qual era o plano 2 aí, plano B deles, a segunda parte do plano. O que aconteceu foi o seguinte, tinha a rave no meio do caminho. A rave estava no meio do caminho do Hamas, essa conclusão que chega. Ou seja, não era um ataque terrorista na rave, a rave estava no caminho, e aí as forças de Israel, os helicópteros de Israel chegaram atirando em todo mundo. Todo mundo. Agora você imagina um lugar que tem ali 100 terroristas e 1.000 pessoas. Aí em vez da polícia chegar lá e tentar ver quem é quem, alguma coisa, não, vou matar todo mundo. Atira em todo mundo, meu.
Morreu, não interessa quem seja. Então eles saíram de helicóptero. Não é que eles estavam lá embaixo, assim, trocando tiro com o bandido, não. Eles estavam lá em cima de helicóptero, atirando na multidão. E é isso que inúmeras testemunhas relataram. Então, toda aquela desculpa que Israel e os Estados Unidos, senhor Joe Biden, usaram para cometer genocídio na Palestina, era mentira. Boa parte dos mortos foi por Israel. Então, aquilo que, nossa, eram 1.800 inocentes mortos, mudou 1.200, mudou, mais de 800 eram soldados de Israel, ou seja, temos menos de 400, 300 e poucos mortos, dos quais você pode pôr aí que talvez metade ou mais tenha sido assassinado por Israel. Isso, quando você se lembra que eu falei aqui que a Globo não mostra, se eu não falar, você não vai ver isso na imprensa, que é o fato de que Israel já matou 13 reféns em bombardeio, você fala, peraí, muito estranho. Aí teve um relato que o Hamas chegou em algumas vilas e chegou a tomar a casa de algumas pessoas. Sabe o que Israel fez? Um dos camponeses que deu entrevista aí pro Haaretz e falou, um tanque de guerra israelense chegou lá e explodiu a casa do meu vizinho, que tinha sido tomada pelo Hamas. Quer dizer, imagina você, um bandido, gente armada, né? Você é terrorista, você é um bandido comum, gente armada. Pessoas armadas chegam e invadem a sua casa. Você chama a polícia. Em vez da polícia ou negociar com eles, ou chegar lá, invadir a sua casa, trocar tiro e tirar os caras de lá, a polícia explode a tua casa. Você consegue imaginar um negócio desse? E aí, obviamente, olha o que os terroristas do Hamas fizeram. E foi Israel. E se tivesse alguém inocente israelense dentro, é mais uma morte, conta ali nas mortes provocadas pelos terroristas do Hamas. É assim, da mesma maneira, você tem 200 e tantos reféns. Em vez de você falar, pô, vamos aqui tentar negociar, não, vamos sair jogando bomba, mas se morrer os reféns no meio, morreu, dane-se, vamos matar. E o Biden já deu a ordem, é para acelerar o morticínio. O Biden quer acelerar, o Biden passou a ser questionado, passou uma vergonha muito grande. O Biden tá lá na Ásia, ele passou 2 vergonhas assim, daquelas que eu vou te falar. Nada não, os asiáticos foram para lá, tá tendo encontro da APEC. O Biden se encontrou com Xi Jinping, presidente da China, e aí, logo antes do encontro, ele chamou de ditador, presidente da China. Depois ele se encontrou com ele, tiveram um encontro a sós de mais de 1 hora, não sabemos o que foi discutido ali. No dia seguinte, estão todos ali, na cúpula, todos ali, ó, cada um fazendo o seu trabalho. Eis que olha o que faz o Biden. Eles, no meio da fala de alguém, ele sai do lugar onde ele está, vai lá meio cambaleando, chega no presidente da China, cumprimenta o presidente da China, se levanta, olha a cara do Xi Jinping, meu, que porcaria é essa? E vai lá cumprimentar o cara, no meio. Tem lá alguém falando, mas, você aqui. Não sei qual foi a conversa, mas o Biden aumentou o grau de desespero depois da conversa. Aí, eu ia falar espanhol aqui, nessa cúpula, o presidente da Malásia, não tem como mostrar aqui o discurso, porque tá em inglês com legenda no idioma lá da Malásia, tá? Mas a legenda em inglês mostra aqui, e isso saiu na imprensa internacional, ele falou na cara do Joe Biden o seguinte, peraí, como é que você chama de genocida a Rússia e você impõe sanções à Rússia por ter invadido a Ucrânia e Israel faz a mesma coisa na faixa de Gaza, porém matando muito mais palestinos a uma velocidade muito maior, e você vai lá e dá 14 bilhões de dólares para eles. Qual é a diferença de um para o outro? Ele vai lá e detonou o Biden, né? A cara de bunda. Eu vou te mostrar a cara de bunda do Biden, sabendo que isso repercutiu na imprensa mundial. Tá falando aqui o líder da Malásia e aqui a cara do Biden. Tá aqui ele falando, aí já vai aparecer o Biden, você vai ver a cara de bunda que ficou o presidente dos Estados Unidos, que jamais imaginou que seria confrontado pelo presidente da Malásia. Sabe por quê? Porque o Joe Biden aqui, assim como outros presidentes americanos, eles estão acostumados a chegar em países do terceiro mundo, países que só são pobres porque os Estados Unidos promovem golpes, promovem ditaduras, que entregam aos americanos as riquezas desses países. Ele está acostumado a chegar lá e todo mundo, Biden, beija a mão dele, obrigado Biden por vir aqui, nossa, que bom que você me deu uma atençãozinha, nossa. Só que agora, a Malásia, eu falei aqui faz pouco tempo, fechou um acordo aí com os países vizinhos ali, e a Filipinas está para entrar nesse acordo, que é um acordo de banir o dólar nas suas transações comerciais.
E aí, o presidente da Malásia está muito empoderado com o apoio da China para falar o que ele bem entender para os Estados Unidos. E não vai ter como o Biden chegar amanhã e depois, tentar derrubar o presidente da Malásia, colocar uma ditadura lá, que os Estados Unidos fazem quando alguém não faz o que eles querem, ou impor sanções caso não consigam. Porque quando os Estados Unidos não conseguem derrubar um governo, eles fazem igual fizeram na Venezuela, impõem sanções. Quando é uma ditadura amiga, o Netanyahu, aí pode. A Angela Merkel não é ditadura, ficou 16 anos no poder na Alemanha. Mas você nunca ouviu falar que a Alemanha era uma ditadura, ouviu? Nossa, você nunca ouviu falar que o Israel é uma ditadura, ouviu? Não. Você já ouviu falar que a Hungria é uma ditadura? Não, né? Tampouco. A Turquia passou a incomodar os Estados Unidos. A Globo News, eu vi aí o descabelado da Globo News já falando que a Turquia é uma ditadura. Virou ditadura, do nada. Falou mal do Biden, ditadura. Ditadura. Esse é ditadura. Então é assim que funciona para o Biden. Então o presidente da Malásia já está mais empoderado, já está desdolarizando sua economia e já está falando umas verdades. Não é o primeiro, viu? Outros já falaram aí para o Biden na frente dele. Então as relações exteriores dos Estados Unidos, as relações dos Estados Unidos com os países do sul global estão cada vez piores. Cada vez piores. E o Biden está percebendo isso. O processo de desdolarização, segundo o ministro das Relações Exteriores da China, não sou eu, Thiago, falando. Ele falou isso faz 2 dias, logo depois do encontro do Biden com o presidente da China, ele disse o seguinte: o processo de desdolarização é um processo irreversível. Não dá mais para parar. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria parar esse processo. Esse processo só vai acelerar ao longo do tempo. Então, se o ministro das Relações Exteriores da China está falando isso, imagine você o desespero dos Estados Unidos, ainda que, não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir fazer com que o jogo da geopolítica mundial volte a ser como era antes, que é os Estados Unidos dão as ordens e todos os outros países se curvam aos Estados Unidos. Hoje, o principal projeto dos Estados Unidos é colocar ali um cavalo de Troia na União Europeia, que já fizeram. O que é um cavalo de Troia? É ali um inimigo dentro do território. Hoje, os principais líderes da União Europeia são 100% cachorrinhos do Joe Biden. Para você ter ideia de uma coisa que está acontecendo, que eu fiquei pasmo, eu dei risada pra caramba, apesar de não ser uma coisa pra rir, eu dei risada assim de como as pessoas conseguem, são tão manipuladas. Olha só, os Estados Unidos impuseram sanções à ditadura da Venezuela, lembra? Pois bem, faz aí um mês mais ou menos, eu até falei aqui no Plantão Brasil num vídeo, os Estados Unidos tiraram as sanções da Venezuela. Tiraram, não tem mais sanções, então eles podem comprar petróleo venezuelano. Aí, vem aqui mais perto, os chefes da União Europeia votaram para tirar sanções contra a Venezuela. Eles votaram contra. Então a União Europeia mantém as sanções ao petróleo e a todos os produtos da Venezuela. A Venezuela não pode fazer negócios com a Europa. Eles falam, tá, Thiago, o que tem isso a ver? Tem a ver que a Europa passou a comprar petróleo venezuelano dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram petróleo venezuelano que está bem barato, comparado com o petróleo russo, com o americano, com o brasileiro, com outros. Tá barato, que a Venezuela estava sem ter para onde vender, né? Tem muito petróleo, mas ninguém come petróleo. Não tinha para quem vender. Agora tem. Agora não tem mais sanção, pode vender para os Estados Unidos. E aí eles compram bem baratinho. E aí eles vendem 4 vezes mais caros para os imbecis europeus. É isso. E aí, na hora de votar para o Parlamento Europeu, votam nos mesmos. E é esses mesmos que são cachorrinhos do Joe Biden, os líderes do Parlamento Europeu e da Comissão da União Europeia, todos cachorrinhos do Joe Biden, mantêm uma política que faz com que a inflação na Europa seja a maior aí das últimas décadas. A classe média perdendo poder de compra sem parar na Europa, a classe média está cada vez mais pobre na Europa. É um processo que o Brasil passou por esse processo. Nós, latino-americanos, se alguém aí já morou em qualquer outro país da América Latina, estamos acostumados, que é aquele processo que você deve ter sentido no governo Bolsonaro, mas isso aconteceu no Brasil nos anos 90, também aconteceu nos anos 70, aconteceu em várias partes da nossa história, sempre com o dedinho dos Estados Unidos, que é o processo que é o seguinte: você tem um salário, você ganha tanto, e você percebe que daqui a um ano, mesmo se o seu salário tiver aumentado um pouquinho, você não consegue ir no mercado e fazer a mesma compra, você compra menos, porque tudo ficou bem mais caro. E aí você vê que as contas também aumentaram, você vê que você não tem mais dinheiro sobrando. Alguém já passou por isso? Então, geralmente, você vê no governo Bolsonaro, por que o Bolsonaro foi eleito? Porque o Lula não participou da eleição, porque a Lava Jato, comandada pelos Estados Unidos, deu um golpe de Estado e prendeu o Lula, lembre-se? Então teve o dedinho dos Estados Unidos. Tudo isso para roubar nosso petróleo, lembre-se. Isso aconteceu em inúmeros países aí, mundo afora.
e agora está acontecendo na Europa. Pela primeira vez na história, a Europa está sendo explorada pelos Estados Unidos. Então eles perceberam, os americanos, que no sul global eles não estão tendo sucesso, as relações estão cada vez piores. O presidente da Colômbia, que eu cheguei a falar aqui, o presidente da Colômbia, ele é a esquerda que os Estados Unidos gostam, já se revoltou, já tá, todo dia ele bate nos Estados Unidos agora. Virou aí, mudou da água para o vinho o presidente da Colômbia. Eu gostava das políticas dele, mas eu sempre soube que ele é aquela esquerda que na hora H ele, ai, Joe Biden, aí Estados Unidos. Nessa não. Nessa ele está indo para cima com tudo. Quer dizer, as relações estão piorando, então eles estão agora virando para os europeus. Aí vai ter uma mudança muito grande nos próximos 10 anos na ordem mundial, viu? Os bolsonaristas chamam de nova ordem mundial, globalismo, chamem como quiser. Vai ter uma mudança muito grande, que significa que os Estados Unidos vão perder todo o poder. A boa notícia é que o Brasil tem um governo extremamente inteligente. Além de estar liderando aí parte desse processo, o Brasil tem um governo que vai fazer com que já fez no passado aí, entre 2002 a 2010, 2002 a 2013, 14, vamos falar, que é quando tem alguma mudança na economia mundial, faz com que o Brasil se sobressaia aos outros. Tanto é que o Brasil é o segundo país do mundo com mais investimentos estrangeiros em 2023 e em 2024 tem tudo para ser o primeiro, veja só. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!